Abrir nossas Bíblias em Mateus 5, versículo 17. Reunidos aqui. Vamos lá? Reunidos aqui para louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para dar. Reunidos aqui, meu coração para adorar ao Senhor, meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz. Por quê? Aleluia! É a minha paz. Eu digo, aleluia, 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 amém. Eu digo, oh glória. Amém. Glória a Deus. Opa, meu sonho está alto. Glória a Deus. Versículo 17, capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que, porém, os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pai, nós te louvamos pela tua alegria nesse lugar, tua presença, o teu amor, o teu cuidado. Nosso coração se alegra diante de ti e da tua palavra. Vem falar aos teus filhos agora. Vem ensinar, vem exortar. Vem fazer maravilhas. Hoje é um dia, Senhor, em que o teu poder será derramado nesse lugar. Respostas de oração. Não olha para nós sem o sangue de Jesus. Fomos comprados, fomos remidos. O Senhor se compadece dos seus filhos, se compadece daqueles que os temem. Compadece-nos de nós, recebe-nos na tua presença e fala aos nossos corações através da tua palavra e da unção do teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Podemos sentar.
Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus começou a explicar o reino no Sermão do Monte, e ele começou com felicidade. E ele falou ali sobre o caráter, a felicidade do reino, e na verdade o caráter do cidadão do reino de Deus. Quem está no reino de Deus aqui? Então esse é o caráter que você está buscando e que Deus está transformando você. Em seguida ele mostrou a função do cidadão do reino, que é ser sal da terra e ser luz do mundo, deixar a luz do mundo brilhar. Nós somos cartas vivas, nós somos exemplo para esse povo que ainda não conhece o Senhor. Eles olham para você, e o que Deus quer é que a luz de Cristo que habita dentro de você comece a refletir, para que eles vejam diferença na sua vida. Depois de falar então do caráter, depois de falar da função, o Senhor começa a falar da justiça desse reino. Esse é um reino que tem leis. Esse é um reino que tem uma constituição, o reino de Deus. E Jesus então começa a falar, o primeiro versículo que ele começa a dizer, e nesses uma ou talvez 2 semanas, ou talvez até 3, a gente vai falar dessa justiça do reino de Deus. E ele vai falar coisas que, como sempre, vão sacudir as pessoas, elas vão ficar sem entender direito. E ele já começa, no primeiro versículo de 17, ele começa a dizer assim: não pense que eu vim revogar a lei, nem os profetas. Eu não vi o Pentateuco, nem os profetas. Eu não vim revogar a lei. Olha, eu vou falar coisas que vão se opor à religião da época de hoje. Eu vou curar no sábado. Eu vou sentar com pecadores, com prostitutas. Eu vou sentar com publicanos. Mas eu quero dizer a vocês que eu não vim revogar a lei. Eu não vim revogar, entre aspas, o Velho Testamento. Pelo contrário, eu vim cumprir o Velho Testamento. Eu vim cumprir a palavra, diz ele no 17. Eu vim para cumprir. Só que o entendimento e a interpretação da lei, à época em que Jesus veio, tinha distorções e grandes distorções. Então, Jesus, além de ser aquele que vem cumprir a lei, ele vem ser aquele que ensina a lei, aquele que interpreta a lei de uma forma correta, de uma forma espiritual. Ele pega o espírito da lei, ele pega o princípio da lei e aplica. Então Jesus não só cumpre a lei, mas como ele é mestre da lei. E ele vai ensinar a partir de agora a justiça sem tirar um tio, sem tirar um cedilha do que foi escrito. Ele vai dar uma nova visão àquilo que aquele povo está entendendo como lei, que os fariseus estavam entendendo como lei, os escribas estavam entendendo como lei. Ele vai comparar aquilo que ele usa muito a frase: vocês ouviram que não matarás, por exemplo. Eu, porém, vos digo, não se irem. Ele vem aprofundar a lei. Ele vem abrir os olhos espirituais de cada um de nós para entender a lei. Aquela lei que era um pouco cheio de regras humanas que foram adicionadas ao longo do tempo, como até bem intencionadas, com o objetivo de colocar cercas ao redor das pessoas para que elas não descumprissem a lei. Primeiro, repita comigo: Jesus veio cumprir a lei. E Jesus veio ensinar a lei. Ele é o mestre dos mestres.
cumprir a lei. Ele cumpriu com a própria vida dele. Primeiro, as profecias realizadas sobre o Messias. Ele veio cumpri-las todas. Ele nasceu, por exemplo, de uma virgem. Ele nasceu em Belém. Sua vida toda, ele realmente cumpriu tudo aquilo. Ele não, fora dito, por exemplo, em Isaías, ele não pisa a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega, ele sempre tem compaixão. Sua vida de milagres, sua vida de poder, sua morte na cruz. Isaías 53 falou que ele viria dessa forma e seria crucificado dessa forma, e tudo isso que 700 anos antes tinha sido profetizado. O amado Jesus Cristo vem e cumpre tudo isso, sem deixar faltar um cedilha, sem deixar passar um tio. Mas ele cumpre a lei, mas ele vai além. Ele não só cumpre a lei na vida dele, ele vem para nos capacitar a cumprir a lei. Cristo em nós é poder de Deus para cumprir a lei. Cristo em nós, Espírito Santo de Deus em nós, é o poder de Deus para cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. Ele não só cumpre a lei, ele forma discípulos, ele forma filhos que têm a capacitação vinda do Espírito para cumprir a lei, para cumprir os ensinamentos. E agora que nós estamos abrindo essa 1, 2 ou 3 semanas, sei lá, sobre esse assunto, então vamos entender o que ele fala. Primeira coisa que ele fala: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Portanto, por mais esquisito que seja o meu discurso, saibam, ele está correto e eu não estou apagando ou rasgando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque, 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo, terra e céus passarão, mas a tua palavra jamais passará. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é para sempre, aleluias. Por isso que você precisa conhecer a palavra, firmar nela, aleluias. Nenhum tio, sabe o que é nenhum tio? Vai ser tirado, nenhum cedilha vai ser tirado, nada, nenhuma letra vai ser tirado dessa palavra antes que ela se cumpra, aleluias. E se isso é correto, as promessas de Deus são a palavra de Deus, portanto a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir, disse Jesus. Por exemplo, eles passaram nas águas, nós passamos nas águas, agora eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. A partir de agora eu não preciso temer o meu futuro, porque eu sou filho de Deus. Esse pai é um Abba Pai, é um pai amado, ele cuida de mim, ele está presente todos os dias até a consumação dos tempos. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Eu não preciso nunca mais nem temer a morte, porque a morte na verdade é uma nova vida para mim com o Senhor Jesus Cristo. O único medo que você pode ter, não é bem medo, é temor, de se afastar dos caminhos do Senhor. Então a palavra, ele diz, olha, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Sabe por quê? Porque a palavra ninguém pode retirar, ela vai se cumprir. E aí 19 ele diz assim, então tenham cuidado, aqueles que não guardarem, como é que ele falou? Aqueles que violarem a palavra, os mandamentos, serão considerados menores no reino de Deus. E quem quer ser grande no reino de Deus? Eu quero estar lá. Mas ele diz assim, e você, aquele que ensinar e considerar, aquele que seguir a palavra, esse será grande no reino de Deus. Aquele que observar o mandamento será grande no reino de Deus. Ele mostra isso aqui para dizer o quão importante é.
não só guardar, mas ensinar. Ide, pregai o evangelho a toda criatura e formai discípulos. Não tem discípulo sem palavra. E aí então, quando os fariseus e os escribas ouviram isso, quando eles ouviram o 19, eles fizeram aqui assim. Porque eles ensinavam, eles eram dos presentes ali, eles eram aqueles que mais cuidavam, protegiam, entendiam a importância da palavra, e eles deviam ter pensado na mesma hora. João, não tem João muito lá, os judeus lá não tem João. Fariseu, como é que seria o nome de um fariseu? Estou pensando aqui. É aquele de sempre, Rabasquildo. Rabasquildo. Nós somos os caras. Quando os fariseus começaram a achar que eles eram os caras, Jesus emendou uma segunda. E vem com 20. Para surpreender e dar um baque em todo mundo. Quem está achando que é maior no reino de Deus, escuta o próximo versículo, por favor. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uau! O Rabasquildo, os fariseus, os escribas, esse homem é um doido. O povo que respeitava, hoje a gente quando fala de fariseu, a gente fala de uma forma pejorativa. Naquela época não, eles eram respeitados, eles procuravam proteger a lei, eles conheciam, os escribas conheciam até o tio, conheciam, entre aspas, até o cedilha, todas as letras, eles guardavam para que não fosse perdida, para que não errassem na hora das cópias, eles conheciam aquela lei, mas eles não sabiam observar aquela lei, eles não sabiam multiplicar aquela lei. Então o povo ficou assim, se os fariseus não conseguem, como nós vamos conseguir? Quem vai conseguir? Como exceder a justiça dos fariseus? E Jesus Cristo observou 30 anos o que acontecia ali. E ele sabia exatamente o que acontecia no que diz respeito à justiça dos fariseus e como os fariseus acabaram se corrompendo. E no capítulo 23 de Mateus, Jesus faz várias censuras a eles, de erros que eles estavam cometendo. Eu vou começar no 25, e poderia começar o capítulo todo. Ai de vós, escribas e fariseus, que vocês são o quê? 23, 25. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, o que eles são? Hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ou seja, vocês se preocupam mais com o lado de fora do que do lado de dentro. Em Mateus 15, não precisa abrir, por favor, ele fala assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele usou profecia de Isaías e repete. Ou seja, era uma religião totalmente ligada à parte externa. O coração não estava incluído. Então, por mais que eles tentassem limpar o lado de fora do copo, você já tentou limpar um copo de vidro por fora, estando sujo por dentro? De nada adianta. Era o que Jesus está falando. E depois ele continua: vocês são hipócritas, como sepulcros caiados. Sepulcros que por trás, por fora estão caiados, estão pintados, mas por dentro cheios de osso, fedentos e sujeira. Jesus está jogando firme com eles.
Está jogando duro com eles. E o 28, assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ele chama guias cegos. Chama os fariseus de guias cegos. Versículo 16 do mesmo capítulo. Chama os fariseus de exibicionistas. Capítulo 23, 5, 6. Que gostavam de aparecer. Essa era a religião da época. Externa. Falha com o homem. Eu não vou perder mais tempo. Você tem aqui no dia 1 do Firmados, você tem. E você pode entrar mais a fundo nesse, o que era eles, mas eu posso resumir numa frase. A justiça dos fariseus era legalista, superficial, preocupação demais com o exterior, cegos espiritualmente, e eles eram exibicionistas e até discriminavam certas pessoas. Como exceder então a justiça dos fariseus? Olha, colocar mais regras não adianta, que eles já tenham mais do que regras suficientes. Então o que Jesus começou a falar, o que vai falar o tempo todo a partir dessa justiça, é chamar atenção para o coração. A primeira coisa que Jesus vai fazer é dizer o seguinte: a justiça do reino envolve o interior, a justiça do reino envolve o coração das pessoas. A justiça do reino não são apenas atos externos. Deus não olha para você só pelas suas ações. Deus olha para você como um todo. Ele conhece todo o teu ser. Por isso, a religião do reino, a justiça do reino é a justiça que envolve todo o seu ser, que envolve o teu coração. Então você vai exceder a justiça dos fariseus, incluindo o teu coração. E ele vai também aprofundar na lei, vai dizer adultério de coração. Se os teus olhos te fazem pecar, fura os olhos. Se o teu braço te faz pecar, corta os braços. Todo mundo diz assim: amar até os seus inimigos, sede perfeitos como teu Deus é perfeito. E todo mundo ao ouvir isso, disse e concluiu: isso é impossível. E realmente, isso é impossível ao homem. Isso é impossível ao esforço humano apenas. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Não só você vai incluir o teu coração, Jesus veio cumprir a lei e te capacitar a cumprir a lei. Você precisa, sabe de quê para cumprir a lei? De um novo coração. Pode botar, por favor, Ezequiel. E Jesus veio cumprir essa promessa de te dar um novo coração e colocar dentro de você um espírito novo, o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você. Aleluias! E aí sim, não você, mas Cristo em você começa a cumprir a lei. Cristo em você começa a fazer gradativamente, você começa a aprender a amar. Gradativamente você começa a afastar os teus olhos daquilo que não interessa, daquilo que te faz pecar. Gradativamente a obra do Espírito Santo na tua vida vai cada vez mais te capacitando a cumprir gradativamente o sermão da montanha. Ezequiel, botou aí Ezequiel 25. Jesus está cumprindo essa promessa.
Onde é que está o meu Ezequiel, hein? Filho do homem. Diz assim, dar-vos-ei, 36, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, dá um glória a Deus. Aleluia, você não é apenas um filho, você é filho amado, e você tem vida dentro de você, o poder dentro de você, sabe para quê? Para seguir os mandamentos do Senhor, sabe para quê? Para ter uma vida nova com o Senhor, sabe por quê? Agora você é nova criatura em Jesus Cristo, o passado fica para trás, e você tem uma nova vida diante de você, uma vida em que você vai sendo gradativamente transformado, dia a dia, de glória em glória, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele fez, Ele cumpriu na vida dele, e nos ajuda a cumprir em nossas vidas. Aquilo que faltava não falta mais, eu agora tenho um novo coração. Mas eu ainda não excedo muito. Você já excede dos fariseus. Entenda, certa vez Nicodemos chegou para Jesus e fez a pergunta-chave: o que eu faço? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? João 3 e depois o 7. E Jesus falou: é necessário nascer de novo. O que te coloca no reino, inicialmente não é a tua justiça, é a justiça de Deus. Ele que te coloca no reino. Quando você se rende, você se torna um filho, um cidadão do reino. É necessário nascer de novo. Não é pelo esforço humano que vocês entrarão no reino. Não é pelo esforço humano, embora haja um esforço humano, para você ser transformado. Quem recebeu um novo coração pode dar um glória a Deus. Aleluia. Na semana que vem eu vou entrar em cada coisa que Jesus comparou entre a lei dos fariseus e aquilo que ele interpreta corretamente. Mas hoje eu vou chamar a atenção para outra coisa. Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Ele falou isso para os seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Cuidado com o modo de pensar dos fariseus. Meus discípulos, tomem cuidado na caminhada de vocês, para que a forma de pensar dos fariseus não venham influenciar vocês, e vocês começarem a tomar atitudes de fariseus. Marcos 8. Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação dos pães. Quem conhece esse milagre maravilhoso, né? Ele tinha acabado de fazer a segunda multiplicação dos pães.
E aí eles tomam milhares de pessoas, né? Uma hora ele pegou 5 pãezinhos, 2 peixinhos, sei lá, depois a gente vê com calma. Mas o fato é que ele pegou alguns pães, multiplicou, pegou os peixes, multiplicou e alimentou. Uma hora foram 4.000 homens, fora as crianças e mulheres. A outra foi 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, com alguns pãezinhos ele já alimentou quase 20.000 pessoas, 15.000 pessoas, vamos dizer. E aí, depois de fazer o segundo milagre, ele pega um barquinho com seus discípulos para descansar. Tem gente que vai descansar, eu não é? É bom descansar. Ele vai, só que os amados levam um pãozinho só para a viagem. E aí, Jesus aproveita para chamar a atenção deles, para sacudir eles. Falou assim, 8:14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco. E levaram um só, ok? Aí Jesus começa, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. De Herodes eu não vou falar hoje. Cuidado com o fermento dos fariseus. Quando falou em fermento, os discípulos estão achando que ele está falando de pão. Estão falando que Jesus deve estar preocupado porque eles só levaram um pão. E eles discorriam entre si, porque não temos pão. Jesus está preocupado porque nós não temos pão, ou está chamando a atenção da gente, porque a gente não trouxe pão. Jesus, percebendo isso, perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Por que vocês estão falando por não ter pão? Por que vocês estão preocupados que não ter pão? Agora eu com as minhas palavras. Será que vocês não acabaram de ver que eu peguei pão, multipliquei para 5.000, eu multipliquei para 10.000, eu multipliquei, todo mundo, não faltou. Será que vocês não entendem? E essa é a lição fundamental disso aí. Será que vocês não aprenderam nada com o milagre que eu fiz? De novo. Meus discípulos, será que vocês não aprenderam nada com o milagre que eu fiz? Quando Deus faz um milagre, Ele tem 2 objetivos. Um é atender necessidade. Glória a Deus. O nome do Senhor é exaltado. O nome do Senhor é glorificado. A necessidade é preenchida. Mas tem um segundo. Você dá um crescimento. Você não só experimenta o milagre, você cresce com o milagre. Você absorve algo daquele milagre. O mínimo que eles precisavam saber é que Jesus é capaz de multiplicar o pão. Por que Jesus estaria preocupado com isso? Jesus não está falando de fermento de pão, Jesus está falando de outro fermento. E ele começa a perguntar para eles: será que vocês não entenderam nada? Será que vocês não pegaram nada do meu milagre? Vocês não viram multiplicar pão? E aí o resto do Marcos 8 é isso aí. 18, será que vocês têm, 17, será que vocês têm o coração endurecido? 18, vocês têm olhos e não veem? E têm ouvidos e não ouvem? Vocês não se lembram, 19, que quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos ainda recolhestes? 12, 20, parti os 7 pães para 4.000, ainda sobraram 7 cestos. Será que eu estou preocupado com pão? Será que vocês precisam se preocupar com a provisão? Eu estou na vida de vocês, vocês precisam se preocupar com pão. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Não tiraram nada desse milagre? Não tiraram nada das experiências que vocês têm com Deus? Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus fez isso aqui. E aí vocês vão dizer: então o que é o fermento dos fariseus? Vou ter que falar muitas coisas, mas assim, primeira característica interessante dos fariseus: eles se preocupam mais com o problema do que com a solução. Eles se preocupam mais em quem é o culpado do problema, como aconteceu o problema, do que realmente
como resolver o problema. E era exatamente, eles não creem num Deus ativo. Os fariseus representavam, os fermentos dos fariseus representam o sistema religioso. O sistema religioso, aqueles que creem em Deus, mas não creem num Deus vivo, não creem num Deus presente, não creem num Deus que entra na história, um Deus que anda de mãos dadas conosco, um Deus que quando faltar pão, faz a provisão, multiplica os pães. Os religiosos ficam explicando a você porque que você está doente, ao invés de orar pela sua cura, sabendo que Deus cura. E quando você está com problema de provisão, eles começam a explicar por que você está com a provisão, querem descobrir qual é a culpa, por quê? Enquanto que Jesus diz, não, vem, Deus que vocês servem, é um Deus vivo, que está doido para agir, vocês precisam mudar a forma de pensar, porque a necessidade que surge diante de vocês, sabe o que é? Ela é uma oportunidade para o milagre de Deus. Vocês não entenderam que tinha uma multidão lá, e aí tinha uma necessidade monstruosa, que se transformou num milagre maravilhoso? Aprenda isso, para ter milagre. O milagre começa com uma necessidade, qualquer não, senão não é milagre, uma necessidade muito grande. É quando o homem diz, é impossível, como nós vamos alimentar essa multidão com 5 peixinhos, sei lá. Conte com a intervenção de Deus. Eles não olharam dessa forma. Os fariseus não olham dessa forma. O sistema religioso não olha dessa forma. Se você é filho, você segue o Pai. Se você é discípulo de Jesus, você vai fazer as obras que Jesus fez. Obras maiores farão aquele que crê. Obras maiores farão. Essa é uma promessa. Mas nem um tio, nem um cedilha será retirado dessa promessa. Mas muitas vezes, a tua forma de pensar, o fermento dos fariseus, entra e te engessa de tal maneira que você nem tem ousadia para orar pela enfermidade. A última vez que eu preguei aqui, nós falamos que Deus quer ver a luz de novo brilhando. A tua luz brilhando. E é necessário que ela brilhe também através das obras, das boas obras. Quer boa obra melhor do que orar pelo enfermo e ele ser curado? Quer boa obra maior do que você precisando de um milagre orar e Deus responder de forma maravilhosa? João 11:4, rapidamente. Hoje Deus me chamou aqui para dizer, cuidado com o fermento dos fariseus. Não seja um religioso. Creia no Deus vivo, que entra na tua história, que faz diferença, que está doido para fazer milagre, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele ama a tua família. Ele ama a igreja dele. Pastor, vamos ser sinceros aqui. Quando a doença demora, quando as circunstâncias são contrárias, a gente titubeia, pastor. Claro. Você é homem.
Você é ser humano. As coisas que acontecem começam a entrar. Por isso que Jesus te advertiu. Olha, está entrando na igreja, está entrando nos pastores, está entrando nos discípulos, está entrando na tua vida. Acorda, levanta, muda o modo de pensar, volta às Escrituras, volta aos milagres de Deus, começa a crer de novo, que Ele é o Deus do impossível, que Ele está contigo, que Ele não te abandona, que você está com Ele de mãos dadas, e isso não vai acabar, jamais, até a consumação dos tempos, Ele está do teu lado. Mas por que isso não está? Não entre no fermento, não entre no fermento dos fariseus. Por quê? Por que do problema? Não, sai. Mas eu não estou entendendo. Sai daí. Aí é para o religioso. Vai para o outro lado. Vai para o lado da solução. Vai dizer, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus está aqui, eu vou orar, Deus vai fazer a obra dele, a palavra dele se cumpre, as promessas dele se cumprem. Eu declaro a palavra de Deus na minha vida. Deus é poderoso, Deus é fiel. Nenhum tio vai sair da palavra dele. E quando você estiver demorando a bênção, quando estiver demorando essa bênção, Jesus tem uma palavra para você. Cuidado com o fermento dos fariseus. Não deixe entrar no seu modo de pensar. Quer ser um discípulo cheio da presença de Deus e do poder de Deus? Renova a tua mente com a palavra de Deus. Renova, disse Paulo, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século. Eu adicionaria, não vos conformeis com o sistema religioso. Não vos conformeis com o fermento dos fariseus. Não, é a palavra de Deus que entra na tua vida com poder, com graça. É o Espírito do Senhor que habita em você e está doido para ser liberado. 11:4, vieram com a má notícia para Jesus. Quem tem má notícia hoje aí? Quem não tem? Ele amava Lázaro. Chegaram para ele no 11:3. João, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ele estava longe do local. Qual foi a resposta do versículo 4? Pode botar o 4. Ao receber a notícia, disse Jesus. O que Jesus disse, amados? Falam bem alto. Esta enfermidade, esta necessidade, esse problema é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar, para o poder de Deus se manifestar na tua vida. Isso é fermento do reino. Isso é fermento de Jesus. Você viu a diferença entre como o fariseu ia levar isso aqui, essa notícia, e como Jesus leva? João 9. Os discípulos já estavam sendo treinados pela religiosidade da época a pensar como fariseus. Quer ver? João 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Qual foi a pergunta dos discípulos? Qual foi a pergunta dos discípulos? Mestre, quem pecou? Ele que pecou? Foi os pais dele que pecaram? Por que ele nasceu assim? Para que ele nasceu? Você entendeu o fermento dos fariseus? Perde tempo tentando responder coisas que geralmente nem tem resposta. Pastor, se você é pastor, por que sua filha é doente? Meu irmão, se eu continuar pensando nisso, eu vou endoidar. Isso para mim chama-se fermento de fariseu.
Eu quero buscar a solução e a cura dela. É isso que eu preciso fazer antes de entender. Sei lá, tem coisa que eu não vou entender. Os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores que os meus caminhos. Você deve ter coisa parecida. Vejam, eles já estavam influenciados. Mesmo andando com Jesus um tempinho. Hein? Você está andando com Jesus há um tempinho, mas não se iluda. A tua mente ainda pode estar influenciada pelo fermento dos fariseus. Aí que Jesus fez? Respondeu Jesus de novo. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. De novo, aleluias! Aleluia da glória a Deus! É uma oportunidade para que se manifeste a glória de Deus. Hoje, no final do culto, você vai orar um pelos outros. Você vai ver qual é a necessidade do irmão e vai encarar como oportunidade de Deus manifestar o seu poder, a sua glória, o seu amor. E você vai orar com intrepidez, com o fermento do reino, não com o fermento dos fariseus. E aí ele continua. É necessário que façamos as obras. 5, eu sou a luz do mundo. Aí no 6, ele cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva. Que negócio nojento. Tinha gente que hoje em dia sairia correndo, né? Aplicou os olhos do cego. Vai lá agora no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. E eu vou resumir a história. Voltou vendo. Os vizinhos, os amigos. Esse não é aquele mendigo que estava cego? Ele agora está enxergando? Foram até ele. O que aconteceu? Um homem me chamou aqui, botou lodo nos meus olhos, mandou eu ir para o tanque. Fui no tanque, passei, limpei, passei a ver. Eles aí ficaram impressionados com o milagre. E vamos levá-lo para os fariseus. Porque todo milagre teria que ser atestado. Quando alguém era curado de lepra, tinha que ser atestado. Ele foi ali, então vamos levar também para glorificar Deus. Chegaram lá. Era um dia de sábado. Olha o fermento chegando. Era um dia de sábado. Aí o rapaz, você era cego mesmo de nascença? Era. O que aconteceu? O rapaz falou. Aí o fariseu falou, esse homem não é um profeta como você está pensando. Porque ele te curou no sábado. Fermento dos fariseus. Quem ele é? E começou uma discussão que eu não vou ficar discutindo aqui. E aí chamou, eles não acreditavam. E aí chamaram os pais do homem. Esse cara realmente era cego de nascença? Era. Então, quem é que curou ele? O pai e a mãe, não me lembro. Assim, ele realmente é meu filho. Ele realmente era cego de nascença. Ele realmente está vendo agora. Agora, quem curou ele? Os pais estavam com medo dos fariseus. Quem curou ele? Pergunta a ele que ele é adulto, ele vai falar. No final de tudo, quando já estavam jogando o pobre coitado contra a parede, acho que a cegueira dele doía menos do que esse julgamento lá. Ele disse assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Ele só faltou dizer, contra fatos, não há argumentos. Eu não sei se ele é profeta, quem ele é, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas uma coisa eu sei, eu estava cego e agora eu enxergo. Aleluia. Uma coisa eu sei, Maria estava quase morta, ela está aí. Uma coisa eu sei, entrou um cara já na maca dentro da nossa casa,
Desenganado, voltou para casa, os médicos disseram que não tinha mais jeito, saiu andando. Uma coisa eu sei, o Deus que fez o milagre no passado é o mesmo Deus que faz os milagres hoje. Uma coisa eu sei, o nosso Deus é um Deus imutável. Uma coisa eu sei, eu tenho que ter cuidado com o fermento dos fariseus. Uma coisa eu sei, a minha mente a partir de agora tem um outro fermento. O fermento do reino de Deus. Fermento do reino de Deus. Quase que eu caí, irmão. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Diga para você decorar, a necessidade é uma oportunidade para Deus manifestar a sua glória, o seu poder e o seu amor para as nossas vidas. Fechando. Fermento do reino. Agora não dos fariseus, o do reino. Você tem que renovar a sua forma de pensar segundo a palavra. Em primeiro lugar, Deus não é distante como pensam os fariseus. Deus é presente. Ele é o Deus Emanuel. Deus é vivo. Deus se importa com você. Deus quer agir na tua vida para a glória dele. Ele quer manifestar a glória dele. Ele quer fazer milagres para o nome dele ser exaltado e glorificado, para que vidas acordem e vejam que existe um Deus vivo. Quem crê no Deus vivo? Quem já teve oração respondida aqui? Deus ouve e Deus responde oração. E vamos ter muitas orações respondidas em novembro e dezembro. Deus ouve e responde as orações. Quem teve uma promessa de Deus sendo cumprida na sua vida? Deus é fiel à sua palavra. Continue declarando a palavra até que ela se cumpra. Quem já foi curado ou viu alguém perto sendo curado? Deus é o Jeová Rafá. O Jeová Rafá é aquele que cura. Quem teve uma provisão impossível, inesperada na sua vida? Deus é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Esse é o Deus que você serve. Esse é o fermento que tem que estar na tua cabeça. Quem já teve um livramento? Quem num dia da angústia gritou, clamou a Deus, Ele deu o livramento e você glorificou a Deus? Quem? Aleluia! Vai se preparando para novembro, que a gente vai voltar a isso. Isso aqui é só o início. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus que você serve. Quem já viu um milagre? Quem quer ver outro milagre? Porque Deus é Deus de milagres. Quem quer ver o milagre? Quem quer ter uma grande necessidade? Quem quer ter uma grande necessidade? Bom, então não tem milagre. O milagre começa com uma grande impossibilidade, com uma grande necessidade, senão não era milagre. Quer ver, eu vou descer aqui 5 vezes, isso não é milagre. Descer 1000, milagre. Milagre começa com a necessidade, mais fé, usando a palavra de Deus.
com fé, diante de uma barreira, diante de uma grande necessidade, o Deus ativo, o Deus presente, nos ouve. O Deus que entra na nossa história, nos ouve. Qual é a tua necessidade no momento? Essa necessidade é para a glória de Deus. Essa necessidade é para Deus manifestar o seu amor e o seu poder. Fermento do reino. Se a tua necessidade é provisão, pega 2 passagens bíblicas e começa a declarar. Primeira delas, Filipenses 4,19. O meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Toma só um cuidado, porque tem promessas que tem condição. Se, tem um se, para ser válida. No caso de Filipenses 4,19, que eu estou mandando você abraçar, muitas pessoas não percebem. Mas Deus está falando, Paulo está falando, e gerou essa promessa para uma igreja generosa. Quando Paulo estava precisando de ajuda, Filipenses foi a igreja que se levantou para ajudar ele. Você lê o capítulo 4, que você vai entender isso. Segunda passagem para provisão, para você decorar. 1 de Reis 17, 14 a 16. Da panela, a farinha não vai faltar. Pode botar essa aí, que ela é tão bonita. E da botija, o azeite não vai acabar. Mas, de novo, no negócio da provisão, sempre tem Deus, às vezes, pede algo nosso. E a viúva de Serepta, que é o caso aí, estava uma seca danada, ela tinha só um pouquinho de comida. Ela disse para o profeta: eu vim aqui, eu só vou fazer um bolinho, vou dar para os meus filhos e nós vamos morrer. Aí o Elias falou assim: tudo bem, mas faz uma coisa antes. Vai lá e faz um bolo pequeno. Eu gosto disso. Elias não falou, dá tudo que você tem, não. Legal isso. Vai lá e pega um bolo pequeno e dá primeiro para mim. A generosidade. A entrega. Ela foi lá, fez o bolinho, entregou para ele. E na panela, a farinha multiplicou. E na botija, o azeite. Hoje tem necessidades aqui de cura, tem necessidade de provisão, tem necessidade de relacionamentos ser curados, pais e filhos, cônjuges. O Deus é o mesmo. É um Deus de milagres. Como vai ser, quanto tempo vai, sei lá. Cabe a nós abraçar a promessa, declarar a verdade da palavra e não deixar que o bichinho do fermento do fariseu tire a minha fé, roube a minha fé. Então hoje, antes, eu vou fazer uma oração e depois vocês vão orar uns pelos outros. Não bota muita gente, que fica 3 ou 4, senão não dá tempo. Cada um apresenta uma necessidade. E as pessoas oram por ele. Roda, a minha necessidade é essa. Cura. Não conta história. Eu era assim, aí pisaram no meu pé, aí veio, eu cortei a unha. Diz, não, estou com problema no pé. Preciso ser curado.
Não conta história. Tu tem que fazer qual é a tua necessidade em uma frase. E a igreja vai orar. Os outros 3 vão orar. Porque hoje você ouviu. Quem quer que Deus está aqui? O Deus vivo está aqui. Quem quer que Deus quer manifestar a glória dele aqui? Hoje é dia, amado. Eu vou orar agora. E depois vocês vão orar entre vocês. Aleluia. Pai, nós... Pode ficar de pé, por favor. Cura. Qual é o versículo, pastor? Pode pegar esse que é o mais fácil. Pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Isaías 53, 8. Grava isso. Grava isso. Aqui não tem nenhum tipo de si. Isso aí é uma verdade. Pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Aleluias. E quando você for orar um para os outros, pega Mateus 10, 8. Curar enfermos. Expulsar demônios. Jesus falou para os seus discípulos. Tudo está na palavra. Pai, nós te louvamos. Levanta teus braços. Eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nenhum tio, nenhum pingo de vai ser retirado dela. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, pão para a nossa alma, alimento, promessas para que possamos viver aqui na terra, Senhor. Agora, Senhor, nós vamos aplicar a tua palavra que diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, a tua palavra que diz que tu és o Deus da provisão, a tua palavra que diz que tu és o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Deus presente, o Deus que entra na história dos seus filhos, aleluia. Pai, começa a preparar esse ambiente, começa a retirar daqui todo intruso, todo espírito contrário agora. Eu repreendo nesse lugar em nome de Jesus, que o sangue do Senhor Jesus seja derramado sobre essa congregação, que os nossos pecados agora, Senhor, sejam perdoados. Muda as nossas vestes, Senhor amado, e abre um canal nesse lugar, Pai amado, um canal com teu trono de glória, que o céu comece a descer nesse lugar, o céu comece a descer na terra, que os teus anjos estejam aqui, Pai, colhendo os pedidos agora. Usa os teus filhos agora, Senhor. Uma cura à minha direita vai acontecer hoje. Uma provisão à minha esquerda para uma senhora que está à minha esquerda. Provisão do Senhor. Agora podem orar uns pelos outros. Aleluia. Não ore pelas mesmas pessoas sempre. Procure outras. Luz na escuridão, meu Deus. Vamos devagarinho, bem baixinho, ainda naqueles horários. Depois a gente entra. Vai só treinando.
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Chorabarai, chorabalalabai, chorabalalabai, chorabalai, adalabai, adabai, chorabai, adalabai, adalabadai, adalabadabai. Aleluia, chorabai, adarai, adalabadabai. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, Jesus. Ayabai, adalabadabai, adai. Shorabadalai, adabadai, adai. Alabai, adai, adai, adai. Aleluia. Deus de milagres. O louvor vai ser Deus de milagres. Avisa o André. Como é que começa? Como é que começa Deus de milagres? Estás aqui. Começa com estás aqui. Aleluia. Glória a Deus. Começar pelo refrão, não? Bem baixinho o refrão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Aleluia. operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Aleluia. transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Estás aqui, curando multidões. Aleluia. Te adorarei, Glória a Deus. te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei,
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Haja luz. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Na direção Meu da Deus, luz. esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, Jesus. Eu não quero saber do problema, eu quero saber a resposta. Jesus, As lágrimas estão nos corações. tu és a Tu resposta. és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Na mão, seu irmão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Cristiane e Roque, por favor, eu queria conversar com vocês 2 minutinhos no final. Vocês têm ali o dia 1, facilitadores, vocês têm todos os dias. O que eu falei do fermento dos fariseus está no dia 4. Se você faz a reunião amanhã, tem que ler o dia 4 antes. Tem que ter a visão do todo da lição da semana. O dia 1 é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer. Então vocês olham tudo, leem e levam aquilo, porque o dia 4 é o dia da aplicação. O teu grupo sair aplicado. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Hoje foi uma pequena amostra daquilo que vai acontecer em novembro e dezembro, Senhor. Nós vamos buscar, nós vamos pedir, nós vamos declarar a palavra de Deus. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis, batei na porta e ela vai abrir, aleluia. É isso a nossa promessa. Nós vamos nos agarrar nela. Não perca. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, cada um com sua promessa no coração, declarando a promessa com a boca, guardando a mente do fermento dos fariseus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia! Deus de promessas.